E aí, futuros suboficiais casensados na Marinha do Brasil. Bom, deu tilt aí, né? O vídeo cortou. Então, especificamente nessa unidade de ensino 6, terão 2 vídeos aí, tá? Agora é o seguinte, a gente estava falando em execuibilidade. Aí lembrando, o que é execuibilidade? É aquilo que se torna exequível ou viável, né? Vamos chamar assim de viabilidade, de acordo com o aspecto financeiro e estrutural, né? E dentro dessa exequibilidade, a gente estava falando sobre a disponibilidade de tempo. Lembrando, a gente está na idade de ensino de 6, que fala sobre estudo Estado Maior. Então vamos lá, continuando, né? Essa realidade não exige que as avaliações de exequibilidade permaneçam com caráter absoluto. Para um avaliador, uma determinada solução é ou não é exequível. Não se admite grau de mais ou menos exequível. Então, ou o negócio é viável ou ele não é viável. Você vê muito essa tabela de exequibilidade quando você vai falar em vale transporte. Às vezes o camarada trabalha no Rio de Janeiro e mora lá em Saquarema. Aí, antes dele fazer vale transporte, vai ter uma avaliação de exequibilidade. Por quê? Para saber se o camarada consegue chegar a bordo pelo aquele valor declarado no vale transporte e no tempo pré-estabelecido considerável, exequível para chegar a bordo, né? Porque se o ônibus dele só sai 5 horas da manhã e esse ônibus demora, por exemplo, 3 horas para chegar a bordo, ele vai chegar 8 horas da manhã a bordo. Se só tem esse ônibus e ele vai chegar atrasado toda vez que pegá-lo, então não é exequível. Esse camarada não vai poder fazer vale transporte para lá. Ou ele vai ter que pedir movimentação para mais próximo, ou ele vai ter que se mudar, mas não terá o seu vale transporte autorizado, porque não é exequível. Não há condições dele pegar esse ônibus. Isso é um exemplo hipotético, tá? Desculpa o pessoal que mora em Saquarema aí, tá? É um exemplo hipotético, tá? Nem sei quanto tempo demora de Saquarema para o Rio de Janeiro. Então vamos lá. Aceitabilidade. Aí o index 57. Não vou falar mais de index não, que vocês já entenderam qual é a manobra. Diga-se entender o câmbio. Tem uma parada implícita aí que eu não falei e eu não posso falar aqui no vídeo. Mas esse index aí, para quem já entendeu qual é a manobra, facilita muito aí, tá? Então vamos lá. Diferente dos testes de adequabilidade e execuibilidade, que são mais rígidos e com parâmetros bem definidos, para o teste de aceitabilidade, o solucionador estabelecerá os critérios específicos a adotar para um problema em tela, fruto dos estudos realizados e das particularidades do problema. A cada um dos critérios, que poderão ser subdivididos em subcritérios, será atribuído um peso diferenciado. E isso vai depender do comprometimento com o atendimento do propósito do problema. É sempre visando o propósito do dito problema, né? Agora, o ideal seria optar por critérios objetivos, ou seja, facilmente quantificáveis. O que é quantificáveis? É o que você pode mensurar. Ah, não sei o que é mensurar. Então, é o que você pode identificar a quantidade com facilidade. Muitas vezes isso não é possível e tem que escolher critérios subjetivos. Ah, o que é critério subjetivo? É critério que parte da pessoalidade. Você especifica esse critério, você é critério pessoal. Nesse caso, poder-se-ia tentar dividi-los em parâmetros objetivos. Por exemplo, a atribuição do critério conforto. Para a escolha de um auditório, por exemplo, poderia ser fundamental para o processo de decisão, mas de difícil mensuração e quantificação, né? Não tem como você dizer exatamente o que precisa como critério. Está difícil. Entretanto, dividindo em subcritérios, que o definisse seria de maior precisão. Aqui ele quer dizer o seguinte, gente, olha só. Eu vou construir um auditório. E o que eu preciso para esse auditório? Ih, eu não sei. E aí o que você vai fazer? Bom, você vai fazer subprocessos, né? Subcritérios. Quantidade de mesas, quantidade de poltronas,
quantidade de projetores, de telas, de lâmpadas, tudo. Então você vai fazer subcritérios, aí você vai conseguir, sim, quantificar com maior precisão. Aí ele vai falar, entretanto, dividindo em subcritérios objetivos, que o definisse seria de maior precisão. Isso aí na marinha é o que a gente chama de fatiar o gorila. O problema é grande, você não está conseguindo resolver, tá difícil, fatia o gorila. Né? Essas expressões facilitam muito o entendimento. Né? Fatia o gorila que aí você consegue derrubar o animal. Então, continuando. Objetividade e visualização, tais como área, número de poltronas, número de banheiros, existência de ar-condicionado, existência de áreas de serviço de café e tudo mais. Outra motivação para a divisão em subcritérios é a existência de um número elevado de critérios. A existência de mais de 6 critérios dificulta a racionalização, a sensibilidade e a atribuição de pesos de forma coerente e harmônica. Nessas situações, recomenda-se agrupar os parâmetros em no máximo 5 ou 6 critérios mais gerais. Você generaliza, depois você refatia, né? Mesmo que não quantificáveis. Essa mensuração ficaria para os subcritérios, ou seja, depois a gente veria isso aí. E os parâmetros seriam nomeados como subcritérios desses critérios. O resultado poderia ser, por exemplo, em uma escolha de um meio operativo, agrupar os critérios técnico, logístico e financeiro. Dentro dos critérios técnicos, eu agruparia os parâmetros de alcance, precisão, capacidade de munição, velocidade e autonomia. Dentro dos critérios logísticos, eu agruparia os parâmetros consumo, vida útil, índice de nacionalização e tempo médio entre falhas. E dentro do critério financeiro, eu incluiria os parâmetros custo de aquisição e custo de manutenção. Após a definição dos critérios, seria atribuído um peso a cada um deles, de acordo com a sua relevância relativa no problema. Normalmente, os critérios diretamente ligados ao propósito do problema têm maior relevância e, consequentemente, a eles são atribuídos maiores pesos. Então, definidos os critérios e seus pesos, bem como seus respectivos subcritérios, o solucionador atribuirá a pontuação de cada subcritério. Atenção que a importância de cada critério foi estabelecida pelos pesos. Isso aí é para ter atenção, né? Ele vai distribuir. A gente vai ver no quadro à frente, isso vai se tornar mais claro. Mas eu tenho que continuar a leitura. Lá no quadro eu explico isso aí. É bem simplesinho, não tem nada de bicho de sete cabeças, não. O que se fará agora é diferenciar os subcritérios dentro de cada critério per si. Per si é um por um, né? Diferenciado um por um. Por meio da definição da pontuação de cada um deles. Ou seja, a pontuação vai definir a importância relativa de cada subcritério dentro do seu próprio critério. Para isso, a pontuação estabelecida para cada critério, independente do seu peso, será sempre a mesma em todos os critérios. Se, por exemplo, o solucionador optar por trabalhar na escala de 10, todos os critérios terão 10 pontos. Se optar por 50 ou 100, todos terão 50 ou 100. Aí é a tabela. O que ele fala aqui? Olha só. Ele se utilizou de vários critérios. Aí ele tem o critério financeiro, logístico, operacional e estratégico. E aqui ele numerou o peso de cada um. Mas o que está focando realmente é nessa pontuação aqui. Ó. Tá vendo aqui no critério financeiro? No financeiro, ele colocou 2 subcritérios, que seria o custo de implantação e o custo de manutenção. A gente viu isso ali em cima. Aí ele enumerou o ponto máximo como 100. Então ele vai dividir esses 100 pontos por esses critérios. Aí aqui no logístico. Não, logístico não. Logístico é a mesma coisa. No operacional. Aí ele já teve... ele já teve mais subcritérios do que no financeiro. Mas o somatório continuou sendo 100. Você nota que é 30, 40, 30. Então o que ele fala? É para manter essa pontuação. Se é entre 100, é entre 100. Se é entre 50, é entre 50. Agora, o subcritério não interessa. Vai ter que somar tudo 100 pontos. E, baseado nisso, ele vai fazer a hierarquia desses critérios. Então, vamos lá. Observe-se que foi atribuído o mesmo total de pontos para cada critério. Aí, no caso, foi os 100 pontos. A preponderância relativa entre os critérios está nos respectivos pesos. Aí, está aqui o peso dele aqui, conforme ele demonstrou.
Além disso, todos os subcritérios estão explicitamente definidos no relatório de estudo de Estado Maior. Após a definição dos critérios e seus pesos, dos subcritérios e suas pontuações, o solucionador estabelecerá as faixas para a distribuição da pontuação em cada subcritério. Gente, isso aí é só uma questão de organização. Ele está organizando a sua linha de pensamento e linha de prioridades. Atentando para o cuidado de se manter a mesma pontuação em todos os subcritérios. Novamente, ele está falando de novo sobre manter a mesma pontuação. As faixas serão definidas em função dos fatos pertinentes e suas análises. Caso não haja nenhuma fundamentação consistente para isso, as faixas deverão ser divididas de forma coerente, lógica e linear, de forma a não desbalancear a lógica do processo. Aplicação dos testes de avaliação. Testes de adequabilidade, execuibilidade e aceitabilidade. É o alfa equal alfa. Adequabilidade, execuibilidade e aceitabilidade. Será aplicado em primeiro lugar o teste de adequabilidade, verificando-se o atendimento de todos os seus requisitos. Depois do teste de adequabilidade, vai ser aplicado o teste de execuibilidade. As soluções reprovadas em qualquer um dos parâmetros desses dois testes serão eliminadas. As soluções aprovadas em todos esses testes constituirão as soluções conservadas. A seguir, depois desses testes de adequabilidade e execuibilidade, aí vem o teste a seguir, né, passará a aplicação do teste de aceitabilidade, que ocorrerá de uma forma a ordenar as soluções de acordo com os critérios anteriormente estabelecidos. Para que isso? Para facilitar, né, a montagem da matriz. Porque ele sugere uma montagem da matriz com os critérios e respectivos pesos, atribuindo-lhes as respectivas pontuações. Aí, é isso aqui, gente. Esse quadro que está aqui em cima, conforme ele já fez aqui, já está demonstrando. Nada demais. Tem que decorar isso para a prova? Não. Ele está só explicando como funciona esses critérios, tá? Continuando. Após o teste de adequabilidade e execuibilidade, o solucionador passará a aplicar o teste de aceitabilidade, por meio do qual irá ordenar as soluções de acordo com os critérios anteriormente estabelecidos. Para facilitar, sugere-se montar uma matriz com esses critérios e respectivos pesos e atribuir-lhes as respectivas pontuações, obtendo-se ao final a hierarquização desejada. Ressalta-se que esta avaliação de aceitabilidade também deve ser respaldada por fatos pertinentes e o relatório poderá conter, logo após a apresentação da matriz, um parágrafo sucinto e explicativo. O resultado de um teste de aceitabilidade não impõe uma determinada linha de ação. Ele irá proporcionar, isso sim, elementos indicadores do comportamento de uma determinada alternativa em um cenário pré-estabelecido. Cabe ao solucionador e, posteriormente, ao decisor, lá na fase 5, interpretar os resultados por meio de uma avaliação criteriosa de implementação da solução mais aceitável. Nessa ocasião, será justamente a ocasião em que deverão ser perfeitamente identificados todos os reflexos e repercussões positivos e negativos decorrentes. Para melhor visualização desses testes, no alfa equal alfa, a gente pode ir lá no anexo delta da DGPM 332. E não pode esquecer, as justificativas inerentes aos testes devem estar explicitadas no relatório de estudo do Estado Maior. Eu vou sublinhar aqui que é o local onde ela tem que estar explicitada. Testes adicionais. Os inconvenientes da presença de determinado grau de incerteza sobre os resultados finais podem ser, em parte, contornados por meio de testes adicionais. Por meio deles, tenta-se estabelecer a influência da variação e da não confirmação dos fatores incertos sobre o desempenho do sistema em estudo.
Caso determinada solução seja escolhida, este procedimento permite estabelecer uma faixa de desempenho para o sistema, definindo o campo da validade da alternativa proposta. Há várias maneiras pelas quais essa avaliação pode ser feita. Aí ele dá 7 exemplos. Seriam eles: situação limite, comparação com a pior situação, análise fortiori ou otimista, jogo, simulação e análise de sensibilidade. Na situação limite, o que seria isso? É quando se trata de parâmetros técnicos. A melhor maneira de lidar com a incerteza é explorar os seus limites e fazer as avaliações em termos de uma faixa. Comparação com a pior situação. Nesse caso, os elementos descritos para caracterizar uma determinada situação ou cenário são os mais desfavoráveis para o sistema ou os mais favoráveis para os adversários. Aí é a pior situação possível. Análise a fortiori ou otimista. Este é o caso oposto ao anterior. A solução considerada é tomada a mais otimista. Aí é o contrário, né? E o cenário o mais favorável ao seu desempenho. Jogo. O jogo é um procedimento que vai além da simples avaliação, dando assim os primeiros passos no sentido de verificação. Leva em consideração não apenas a solução estudada, mas eventuais decisões que podem ser tomadas por um oponente, competidor ou adversário. Simulação. Como o jogo, entra no terreno da experimentação. Pode ser considerado também um procedimento de avaliação quando os fatores envolvidos forem tão complexos e interdependentes que tornem impossível uma avaliação individual de cada um deles. Nesse caso, o elemento humano é alijado da sistemática e substituído no modelo por seus critérios e decisões. Alijado é jogado fora, retirado, sai de cena. Análise, aí o sétimo, né, que é análise, sexto no caso. Eu falei 7, gente, mas são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São só 6, tá? Aqui um pequeno erro. São só 6. E o sexto, análise de sensibilidade. Quando se deseja verificar a sensibilidade de uma determinada solução a uma variação do cenário no qual se espera que ela venha a repercutir, tem-se o que se convencionou chamar de análise de sensibilidade. Ela se caracteriza pela variação dos fatores que influenciam diretamente do contexto estratégico no qual determinada solução se espera apresentará resultados. Toda vez que uma determinada solução é amparada por uma hipótese, o procedimento indicado é avaliá-la. Como? Por meio de uma análise de sensibilidade, que nesse caso será chamada de análise de contingência. Dessa análise decorre a solução contingente. A solução contingente ela foi mencionada lá no item 6.4.2. Eu vou trazer aqui para vocês para não perder a linha de raciocínio. Aqui, no 6.4.2, ele fala sobre a formulação das hipóteses. E nesse contexto aqui, ele dá alguns critérios por onde o que vão fazer com que a hipótese seja considerada válida. Aí tem concretização, descrição da informação, estabelecimento de condições, que ela não seja mera conjectura, não substitua informação já disponível, e dentre outras aí. Dentre outras não, a última não deva ser tão certa ou baseada em fatos tão precisos que ninguém duvidaria. Então, voltando. Bom, continuando. Aí a gente já viu lá o que é o item... Opa! Deixa eu consertar. O que é o item 6.4? É a construção de hipóteses, né? Validação das hipóteses, vamos chamar assim. Então, terminada
a avaliação de aceitação, o solucionador terá as soluções conservadas listadas em ordem de prioridade. A gente já viu acima aí o que é soluções conservadas, soluções que já passaram pelos 2 testes e não foram reprovadas. O de exequibilidade e... deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Soluções conservadas. São todas aquelas, né, aprovadas em todos os testes. Quais testes que ele está falando? Adequabilidade e exequibilidade. Então, ele chama essas soluções aprovadas de soluções conservadas. Aí só depois dela que vai ser feito o teste de aceitabilidade. Então tá. Terminada a avaliação de aceitabilidade, o solucionador terá as soluções conservadas. Aí, soluções conservadas, a gente viu. Ele vai pegar todas essas soluções conservadas e vai colocar em ordem de prioridade para a adoção, em harmonia com os valores de preferência do decisor, claro, sempre com as preferências do decisor que participou do processo dos momentos essenciais e não será surpreendido nesse ponto do trabalho. Isso evitará também perda de tempo com retorno às fases anteriores, porque os resultados não atendem aos valores e preferências do decisor. Relembra-se que preferências do decisor não se refere a determinadas soluções que ele gostaria de ver triunfar, mas tão somente as suas visões de mundo, da instituição e dos processos, além de todo um perfil comportamental e profissional desse dirigente, no caso. E por último, a quinta fase, que é a fase da avaliação das propostas, e como você pode perceber, mudou o index. Na fase de solução, de conclusão. Na fase de conclusão, o solucionador registra, de acordo com os resultados obtidos pela aplicação dos testes de avaliação que a gente acabou de fazer, a solução mais aceitável. Nesse caso, procederá a uma revisão completa do estudo de Estado Maior. Para quê? Ele vai procurar verificar a propriedade metodológica, a propriedade na interpretação dos dados considerados no problema e nas soluções e a propriedade no estabelecimento dos critérios e na avaliação das soluções. Aí a propriedade metodológica, ela vai ser a identificação e a formulação linguística, que se resume em clareza, concisão e precisão, e no enunciado do problema. Nesse ponto, cabe ao solucionador fazer um cuidadoso levantamento dos eventuais reflexos de adoção da solução mais aceitável sobre as várias áreas, a fim de que possam ser determinadas com precisão todas as providências a serem propostas ou ações recomendadas. A construção do conhecimento, erigida em todo o processo, é fundamental para a elaboração dessas ações e de todas as repercussões da solução na instituição. Não esquecer que o problema deverá ser encaminhado completamente resolvido, com todos os detalhes necessários à implementação da solução perfeitamente definidos. O solucionador elaborará, então, uma lista de providências necessárias e redigerá as miniaturas, as minutas, né, dos documentos e expedientes pertinentes, mesmo os que tenham de ser originados por outras autoridades, né? Bom, aí termina definitivamente o estudo de Estado Maior. Não, termina não. Tem mais uma unidade, vontade. Mais unidade, que é a unidade 6. Nessa unidade 6, ele falou da exposição dos métodos de estudo de Estado Maior e falou também de algumas divisões didáticas e suas fases. Na próxima unidade, que vai ser a unidade 7, ele vai falar um pouco sobre o roteiro de desenvolvimento do estudo de Estado Maior. Que inclusive, esse roteiro complementa a unidade de ensino número 6. Aí ele vai enfatizar
algumas questões sobre o roteiro e aprofundar. Vai também sugerir, como está sugerindo aí, o aprofundamento aí, caso necessário, do capítulo 4 do EMA 322. Aí, uma pequena orientação. Gente, olha só. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é uma leitura, e como eu falei no primeiro vídeo, para quem está na onça aí de tempo para ler, usar como podcast, de repente no celular, no fone de ouvido e tudo mais. Mas assim, eu garanto a vocês que o material não tá de difícil compreensão, não. Tem muita gente falando muito do Casenso. Ele não é um curso complexo, mas também não é fácil. Então você tem que ler, você tem que ter contato com o material. Até porque a sua prova é de consulta e você não conseguirá consultar esse material inteiro na hora da prova. Então, qual é a minha sugestão? Depois que você tiver completado essa sequência de vídeos, que o próximo vídeo a gente já vai terminar essa apostila inteira, que é Estudo Estado Maior e Gestão de Processo, e depois, claro, disso, vamos entrar na parte de intendência, que também vai ser o mesmo esquema, leitura para podcast. O que você vai fazer? Depois de você revisar, ver, assistir todos esses vídeos, acompanhando na apostila, tire um dia para cada unidade. Dessa maneira, você vai ter, olha só, cada podcast desse, cada vídeo desse, cerca de 1 hora. Você vai assistir um vídeo de 1 hora todos os dias. Aí, quando você já tiver disponível os vídeos de intendência, você vai assistir um vídeo dessa apostila e um vídeo de intendência todos os dias. Até o dia da sua prova, você vai ter pelo menos visto isso umas 3 vezes. E é claro, vídeos acompanhados pela apostila, tá? Indexando, fazendo sua reflexão. Se você fizer isso, você vai otimizar o seu tempo utilizando apenas 1 ou 2 horas por dia. 2 horas por dia e vai chegar na prova confiante, conhecedor, com contato do seu material e sabendo exatamente onde achar aquilo que você deve procurar para a resolução das questões de prova. Então, vamos fazer assim. Estou interrompendo aqui, fechando essa unidade 6. Falta só mais uma unidade, que é a unidade 7. Próximo vídeo, unidade 7. Tamo junto e Casenso 2022.